Hoje é dia 15/8/2024 e nós vamos analisar o gráfico do índice futuro para fazer possíveis operações. Vamos focar no que a gente fez análise de ontem para ver se a nossa análise fechou. Ontem nós tínhamos feito a análise de um alvo de tamanho e proporção, certo? Qual era o tamanho e proporção que a gente tinha olhado? Desta pernada do diário e ele foi buscar esse tamanho e proporção, fechou abaixo do tamanho e proporção. Então, ele pegou o alvo de 100% do tamanho e proporção, certo? Também nós tínhamos traçado um alvo deste pivô aqui que ele fez, e aí o alvo desse pivô a gente traçou pelo fibo, né? Então, desse fundo nesse topo aqui, o primeiro alvo seria no 61 aqui, puxa o 61, ele fechou exatamente, né, no 100% deste alvo, tá? Ele buscou níveis mais acima, porém fechou ali. Um próximo alvo dessa projeção aqui seria esse alvo aqui, ó. Tá? Então, para hoje, se eu for fazer compra, esse aqui em cima seria o meu alvo, certo? Bom, vamos analisar o que ele fez. Então, no dia de ontem, nós falamos que ele deveria, né? Olha aqui, ó. Esse aqui foi o dia de ontem que nós comentamos que aqui seria a média de 200 do 2 minutos, quer ver? Que ele poderia buscar a média de 200 do 2 minutos para depois cair, que era o que ele vinha fazendo nesses últimos dias. E ele fez exatamente isso, tá? Ele abriu aqui, buscou a média de 200, certo? E começou a sua subida. Quem comprou aqui na média de 200, né, não foi estopado o dia inteiro. Por quê? Porque o nosso stop estaria posicionado aqui, pouco abaixo, né? E aí ele subiu o dia inteiro. Quem conseguiu pegar essa entrada fez ontem daqui até o topo 1.400 pontos, certo? Então, com uma entrada só, um risco muito pequeno. Então, a nossa análise de ontem deu certo e o mercado fez o que nós conseguimos ler. Nem sempre a gente consegue acertar as nossas análises, né? Porque o mercado faz o que ele bem entender. Então, ele é probabilístico. O que nós vamos esperar para hoje? Para que ele desça, eu preciso que ele rompa esse fundo aqui. Ontem ele tentou romper, porém voltou, certo? Então, eu preciso que ele rompa com um candle forte para baixo aqui, né, consistente e sem pavio, para eu considerar um rompimento desse fundo aqui. Ontem, o que é que ele fez? Tá? Ele veio, vamos pôr nessa aqui que fica mais fácil da gente ver. Ele veio no final do pregão, pegou a liquidez deste fundo e aproveitou, pegou a liquidez desta região aqui também, certo? E voltou a subir. Ele pode hoje tanto subir quanto descer, tá? Para ele subir, né, eu tenho aqui, ó, vamos lá nas médias de novo. Ele precisa, para ele subir, ele precisa romper esse topo aqui, certo? Voltar a testar as médias. Então, o movimento deveria ser assim, né? Ele precisa romper aqui, voltar a testar as médias e voltar a subir. E o meu alvo seria lá em cima,
tá? Eu tenho 2 alvos para hoje, que seria esse pivot point aqui, tá? E aquele alvo do 100% lá, que é o segundo alvo do pivô, que está mais ou menos aqui. Se nós colocarmos, aqui nós vamos, aqui, ó, vamos jogar para que esse fibo fique em todas as nossas telas e em todos os nossos tempos gráficos, tá? Então, nos 5 minutos. Então, ele teria que romper aqui, né? Como a gente já desenhou. E aí, eu teria alvos ou aqui ou lá em cima, tá? Então, eu tenho 2 alvos e aí eu vou conduzir a minha operação e ver onde que eu vou sair. Isso é particular de qualquer um, certo? Cada um tem a sua forma de operar e é o plano que a gente sempre fala, né? Bom, para eu fazer vendas, ele vai precisar então romper esta região aqui, buscar níveis mais aqui em cima, né? Eu teria aqui um nível, uma região que me interessa, que é uma consolidaçãozinha aqui, ó, nos 5 minutos, tá? É uma região que me interessa para fazer venda, mas eu só vou fazer venda se realmente ele romper o fundo, tá? Não é se ele chegar ali, não, ele pode subir. Então, ele precisa romper o fundo primeiro, para depois a gente dizer que vai fazer uma venda ali. Tá? Então, se ele romper aqui, aí ele voltar aqui eu faço uma venda, certo? Alvo. Eu tenho alvo aqui, ó. Para minha venda, eu tenho alvo aqui, tá? Ontem, ele tocou pela primeira vez a média de 20 dos 60 minutos, tá? O que aconteceu? Quando ela foi rompida, aqui embaixo, ó, essa média azul aqui, ela foi rompida, foi testada, e depois dessa alta, ela não foi mais testada. E ontem o movimento veio e testou ela pela primeira vez. Então, ela testou a média de 20 e também testou a VWAP. Porém, voltou a subir no 60, ele fez um martelo. O preço tá entre a média curta, tá? Do 60 minutos e a média de 20. A média de 200 dos 60 minutos tá aqui embaixo, tá muito longe e tá começando a querer subir. Então, eu entendo que aqui pode ser um movimento bem importante para que ele faça alguma retração e depois volte a subir. Então, são essas as expectativas que nós temos para hoje. Para nós poder vender, precisamos que rompa esse fundo aqui com um candle forte, tá? Sem pavio. Para que ele volte a subir, nós precisamos que ele rompa esse topo aqui, retraia novamente e volte a subir. Essas são as análises para hoje e é isso que eu vou aguardar no índice. Tenham um bom dia.